Hoje nós vamos falar de uma matéria que é bem recorrente. Ó, já tem gente entrando também. Melina Almada. Boa noite, Melina. Aí nós vamos falar, né, de uma matéria chamada... A Estela também participou, verdade, Estela também participou do aulão. Esse ano vocês não vão nem precisar pagar, tá vendo? Vocês já estão na salinha extensiva. Aí vocês podem me ajudar a chamar mais gente também pro aulão e para a salinha intensiva. A salinha intensiva, inclusive eu quero ver com vocês, não deve vir muito aluno não, sabe? A galera tá bem ruim das pernas, né? Financeiramente esse ano, todo mundo. Então eu estava pensando em fazer o seguinte: os alunos que entrarem na salinha intensiva, eles vão fazer aula segunda e quarta. Da seguinte maneira: quarta eles fazem aula junto com vocês, não vai alterar nada o cronograma de vocês, tá? E na segunda eu vou dar a matéria que eu já dei para vocês para eles. Inclusive, se vocês quiserem assistir segunda-feira também para dar uma revisada, tranquilamente. Vocês se importam? Não deve dar muita gente, não. Deve dar mais ou menos isso que a gente está tendo aqui, 6, 7 alunos. Aí eles fariam a aula de quarta-feira junto com vocês. E segunda-feira eu daria a matéria que eu já dei para vocês na segunda-feira para eles. E aí vocês ficam liberados também para participar, caso vocês queiram revisar na segunda-feira. É de boa para vocês? Eu não vou acrescentar também muito aluno não, é sempre aquele limite, né, de 15 alunos. Então, nunca vai passar disso também não. Até porque, né, salinha em tempos de pandemia é mais difícil. E aí eu conto com vocês para me ajudar também a dar uma divulgada nisso. Beleza? Se der certinho. Vai ser mesmo horário, de 6h30 até 8 e pouco. Aí vamos lá, vamos falar então de... Então valeu, galera. Bom demais que vocês não se importam. Aqui, ó, vamos falar um pouquinho da hidrostática. Tá? Essa parte da física, ela cai bastante no Enem, e quando ela cai, ela é bem assim... fácil, no geral, porque a matéria é fácil, mas tem que pegar os conceitos bacaninhos, assim. Ela é fácil, mas você pode confundir também as coisas. Ela é fácil de aprender, mas é fácil de errar. Não sei se vocês me entendem, né? Você pode vacilar ali e errar de bobeira. Tá? O que é isso? O que é a hidrostática? A gente vai estudar o estudo dos corpos em equilíbrio. Né? Corpos em equilíbrio são corpos que estão parados ou em movimento retilíneo uniforme, só que em um fluido. Tá? Então a gente vai falar o estudo dos corpos em equilíbrio imersos em fluidos. Tá? O que são fluidos? Né? Fluidos são líquidos ou gases. Então esses corpos eles vão estar totalmente imersos ou parcialmente imersos em líquidos ou gases. Tá? Então hidrostaticamente a gente poderia falar que analisar a nossa situação. Nós estamos imersos no ar. Quando você entra na piscina, a gente fica parcialmente imerso na água. Se você mergulha, né, você fica totalmente imerso na água. E a gente vai trabalhar com corpos em equilíbrio. Tá? Não vamos trabalhar com corpos acelerados ou qualquer coisa diferente disso aqui, porque aí já entra a hidrodinâmica, que é outra coisa. Então, corpos em equilíbrio significa que a soma de todas as forças que atuam sobre esses corpos, ela é zero. Esse símbolo aqui significa somatório. Né? Então, na hora que você olhar para um corpo, hidrostaticamente falando, todas as forças que atuam sobre ele vão ser zero. Só que antes da gente começar a entrar na hidrostática, a gente vai fazer uma revisãozinha simples de dois conceitos que a gente precisa o tempo todo na hidrostática, que é um conceito que a gente vê muito na química, que é a densidade e pressão. Vamos começar pela densidade.
que vocês entendem por densidade? Não estou perguntando como calcular. Eu sei que a densidade é a massa dividido pelo volume. Isso eu sei. Mas o que você entende por densidade? Alguém quer tentar? Isso aqui é como calcular, tá? Isso não é a definição de densidade. Então é a massa dividido pelo volume. Vamos lá, a gente pode chutar. Pode errar. Não, mas e a densidade da água em si? Por exemplo, se eu falo assim, a densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico. Isso significa o quê? Significa que se eu pegar 1 centímetro cúbico de água, eu vou ter uma massa de 1 grama. É a quantidade de matéria dentro de uma unidade de volume. E cada material possui uma densidade diferente, não é isso que a gente aprende? Só que está errado. Tá? Densidade é diferente de massa específica. Vou colocar aqui, ó. Sempre achei que era a mesma coisa, densidade e massa específica. Né? A massa específica, ela pode ser dada pela letrinha ρ, tá? Um pezinho com a perninha para o lado. Ela é a massa dividido por unidade de volume. Eu vou explicar a diferença. Por exemplo, vamos pegar na tabela periódica. Quer ver? Eu vou abrir uma tabela periódica aqui para a gente ver juntos. Uma tabela periódica que contenha com massa específica. Eu quero uma tabela periódica que tenha massa específica. Deixa eu ver se eu acho um. Não vai ter. Então, vamos pegar aqui, ó, massa específica do ouro. 19,3 gramas por centímetro cúbico. Tá? Então, se eu pegar aqui, ó, a massa específica do ouro vai ser de 19,3 gramas por centímetro cúbico. Por unidade de volume. Quer dizer que 1 grama de ouro sempre vai ter 1 centímetro cúbico de ouro sempre vai ter 19,3 gramas. Verdade? Se for maciço, sim. Como assim? Porque imagina que uma esfera de ouro. Imagina que você achou uma pepita de ouro e ela tem um formato meio esférico. Deixa eu ver se eu consigo fazer tipo algo assim, ó, para fingir que é uma esfera. Ouro é mais ou menos assim, né? Algo assim, fingindo que é tipo uma esfera aí, ó. Deixa eu... Tem uma iluminaçãozinha lá, assim. Se essa esfera for maciça, aí você vai ter a densidade dela igual a massa sobre o volume. Agora imagina que essa esfera aqui ela é oca. Tá? Ela tem a capa de ouro, mas ela é oca. Aí imagina que ela tem aqui um raio, né, qualquer, um raio R. Se eu fizer a densidade dela, que densidade é igual a massa sobre o volume, pode não dar, já que ela é oca, não vai dar igual a densidade, a massa específica do ouro. Se ela for oca, vai dar um número menor. A densidade ela vale para um corpo feito de um material que não precisa ter necessariamente
a mesma massa específica daquele material. É claro que se eu tiver uma esfera dessa aqui maciça, né, a gente vai ter, vamos colocar assim, ó, objetos maciços. Maciço escreve assim? Não, é com C cedilha, não é? É, C cedilha. Faz tempo que eu não escrevo essa palavra. Então, objetos maciços. Você vai ter a densidade exatamente igual à massa específica. Sempre. Agora, se o objeto for oco, não. E se o objeto for feito de uma mistura, uma liga metálica, por exemplo, aí também não. Tá? Então, olha só. Aqui, vamos supor que eu tenho uma esfera oca de ouro e ela tem, sei lá, 180 gramas, tá? E ela tem ela ocupa 20 centímetros cúbicos. Como ela é oca, ela é bem leve, né? Aí você calcula a densidade dela, vai dar 180 gramas dividido por 20 centímetros cúbicos, 9 gramas por centímetro cúbico. Tá vendo? Ela é oca, então a densidade dela é menor do que a massa específica do ouro. Entenderam a diferença? Exemplo também. Imagina que você vai fazer uma joia. E as joias elas não são feitas de ouro puro, tá? Porque o ouro ele é muito leve, muito macio. Então ele amassa fácil. Não é que ele é muito leve, ele é macio, ele é bem pesado, né? A densidade dele é bem alta. Então quando você faz qualquer joia de ouro, você tem que obrigatoriamente misturar um pouquinho de outro material. Porque senão você vai amassar, né, o seu material pra caramba e tal. Ué, eu quero é essa cor aqui. Ah, tá. E aí você mistura aqui um tiquinho. Então vamos supor que você fez uma aliança. E aí você misturou aqui 25% de prata e 75% de ouro. A prata tem uma massa específica e o ouro tem a sua massa específica. O ouro, a massa específica dele, a gente já viu, 19,3 gramas por centímetro cúbico. Agora a prata, eu vou ter que pesquisar qual que é a massa específica da prata. Quer ver? Está aqui, ó, 10,5 gramas por centímetro cúbico. Certo? Como que eu faria a densidade dessa aliança? Alguém aí sugere? Imagina que tivesse uma questão na prova justamente disso. Ah, fulano de tal fez uma aliança de noivado e tal, que tinha 25% de prata e 75% de ouro. Escrevi oura, ouro. Dessa forma, a aliança teria uma densidade total, dadas as massas específicas do ouro e da prata, com qual valor? Ixi, o padrasto dele tá bem, ô Matheus? É Covid? Tomara que não, né? Alergia, menos mal. Mas, quer dizer, né? Foi crise alérgica das braba? Aí é tenso. Aquela que fecha a glote assim. Um amigo meu descobriu que tinha alergia a peixe depois de anos. Ele comeu um peixe específico lá e quase fechou a garganta dele. Olha que engraçado, né? Desenvolveu depois de velho. Olha só, para calcular a densidade quando eu tiver uma mistura, você vai multiplicar o percentual, tá? Então olha só, você faz assim, ó, o percentual vezes a massa específica, vou chamar de ρ1,
mais o percentual da segunda massa específica. Aí se tiver 3, 4, você vai fazer nisso. E você vai dividir por 100. Então, por exemplo, aqui, ó, você vai fazer assim. 25 vezes 10,5, que é a de prata, né? Mais 75 vezes 19,3. E aí você divide por 100. E você vai ter a densidade da sua mistura. Não façam isso que eu estou fazendo, tá? Isso aqui é só para ganhar tempo na nossa aula. Quando vocês forem fazer conta, exercício e tal, façam na mão. Eu já formei, já passei, na minha época nem tinha nem, né? Já passei no vestibular, então posso usar a calculadora. Estou liberado, a Lumena me liberou, tá? Agora vocês não. Então, ó, 25 vezes 10,5, 262,5. Mais 75 vezes 19,3, 1447,5. Dividido por 100. Então, a densidade dessa aliança vai ser de 17,10 gramas por centímetro cúbico. Está mais próximo da densidade do ouro do que da densidade do cobre, da prata. Porque eu usei mais ouro do que prata. Inclusive, isso é uma maneira de você ver, né, se a aliança é de ouro puro, né? Você compara a densidade dela com um pedaço de ouro puro. Tá? Vocês conhecem o mito lá do Arquimedes? Ele, para descobrir se a coroa de um certo rei lá era de... Isso é um mito que ninguém sabe se é verdade. Se era de ouro puro. Aí o que ele fez? Ele mergulhou a coroa do rei em uma vasilha com água para descobrir qual que era o volume dela, né? A maneira mais fácil de medir o volume de alguma coisa é mergulhando em água. Porque como dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, se você colocar um negócio dentro da água e subir 20 centímetros cúbicos, esse é o volume do objeto que está lá dentro. Aí ele descobriu o volume, né, da coroa e pegou o mesmo volume em ouro puro. Então vamos supor que a coroa tinha 100 centímetros cúbicos. Aí ele foi lá, pegou 100 centímetros cúbicos de ouro, né, foi colocando o ouro puro dentro da água até dar um deslocamento de 100 centímetros cúbicos. E aí, quando ele achou o mesmo volume, ele colocou a coroa e o ouro puro em pratos da balança. Só que a coroa era mais leve, então o ouro puro pesou mais. Significava que a coroa do rei não era de ouro puro. Tá? Foi uma sacada que ele teve aí para medir o volume dos corpos, né? Mas existe uma coisa que toda vez que a gente vai abastecer o carro, vocês ainda não tem carro, né? Ou alguém aí já tem carteira, já tem carro aí? Ou já tem carteira e anda no carro dos pais e aí usa o próprio dinheiro para abastecer o carro, né? Porque vocês são gente boa. Duvido. Ninguém? Pô, gente. Já? O Matheus também tem. Vocês já viram um negócio... Ah, diga. Tá desempregado? Aí não dá. Aí o pai tem que ajudar mesmo. Mas aí vocês já viram lá, né? Quando você vai abastecer o carro, porque quando eu era adolescente, eu só gastava gasolina, tá? Então eu nem ia em posto. Meu pai botava lá e eu torrava. E ficava bravo comigo. Mas assim, lá no posto não tem um negócio que chama densímetro, que já foi questão do Enem. Quer ver? Eu vou pegar aqui uma foto do densímetro. Esse negocinho que fica aqui do lado da bomba. Vamos ver se essa imagem aqui dá, ou se ela é muito pequena. É pequena. Vou pegar uma imagem maior. Essa aqui tá boa.
eu acho. É, dá pra ver mais ou menos aqui. Esse negocinho que tem do lado aqui é o densímetro. Isso aqui, ó. Ele serve para te mostrar se a gasolina ela tá adulterada ou não. Também não melhorou muito, não. Ó, mas como assim? Ó, regrinha básica que a gente aprende nas aulas de ciências. E que a Eliana gosta de fazer brincadeira no programa dela com isso, né? Não tem aquele quadro boia ou afunda? Vocês lembram desse quadro, Eliana? Isso, é esse mesmo, Matheus. É aquele negócio que fica lá para mostrar o percentual de gasolina. Como é que ele funciona? A gente sabe que se a... Vou colocar um corpo em um líquido. Se a densidade... Lembra que densidade é massa dividido por volume, é de um corpo, não é a massa específica. Se a densidade de um corpo for maior que a densidade do líquido onde você coloca ele, o que acontece com o corpo? Se um corpo é mais denso que o líquido, aula de ciências, vocês não fizeram experimento com isso na aula de ciências? A aula de ciências de vocês era muito chata, gente. Nossa senhora, vocês não fizeram nada, nenhum experimento. Ou os professores de ciências de vocês era bem tradicional. Se você colocar um corpo na água, por exemplo, e ele afundar, é porque ele é mais denso que a água. Então o corpo afunda. Se você tem um corpo que a densidade dele é menor, escola pública, né, aula de ciências desse jeito, nunca nem vi. Mas é só levar um balde de água para a sala, não é possível. Pega lá na... Não tô te ouvindo, Estela. Não tô te ouvindo. Era só o professor ir lá nas meninas da limpeza, me empresta um balde aí. Enchia de água e levava para a sala. Aí os meninos julgavam tudo que é coisa lá dentro. Assim, é mó divertida a aula. Né? Se for menor que a densidade do líquido, o corpo boia. Então, na Eliana, né, aquele quadro, boia ou afunda, é só você analisar mais ou menos a densidade do corpo. Mas, basicamente, todas as frutas boiam, tá? Ovo só boia se tiver podre, inclusive é uma dica aí, ó, tá? De cozinha, do Abud. Quer testar se o ovo tá bom para consumo? Enche uma vasilha d'água e coloca ele dentro d'água. Se ele afundar, pode comer. Se ele boiar, nem quebra ele, porque vai estar fedendo, que é ovo choco, tá? Como que o decímetro funciona, esse negocinho aqui? Ele tem um nível, né? Ele é tipo uma varetinha, assim, vocês estão vendo ali, ó. É uma varetinha. Aí essa varetinha tem um pezinho aqui embaixo. E esse pezinho, ele serve para você... Para que o densímetro, ele tem um risquinho assim, ó. E esse risquinho, ele tem que ficar exatamente no nível da gasolina. Tá bom? Então aqui, ó. Aqui está a gasolina. Vou colocar, sei lá, a gasolina de um laranja aqui, alguma coisa assim. Ó, aqui está a gasolina. Se a gasolina, o densímetro, estiver no mesmo nível da gasolina, ok, pode consumir. Por quê? Porque a densidade do densímetro vai estar sendo igual à densidade da gasolina. O que acontece em alguns postos mal intencionados? A galera mistura água na gasolina. Então, olha só. Densidade, vou procurar aqui, da gasolina. A densidade da gasolina comum, ela pode variar entre 0,73 e 0,76. Então, pegando a média, vamos pegar aqui que a gasolina ela tem uma densidade média de 0,76.
0,745. Essa é a densidade média da gasolina. Quando eu misturo a gasolina com água, a densidade da água, ela é... Vocês vão até decorar, né? Porque vai usar o tempo todo. A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Então, se eu misturo água na gasolina, ela vai ficando cada vez mais densa. E aí, se o meu densímetro tiver assim, ó, com o risquinho para cima do nível da gasolina, significa que tem muita água na gasolina. Ah, mas e se ele misturar o etanol na gasolina? Porque também pode, tá? Você pode ter 0, você pode ter 27,5% de etanol. Olha só, a densidade do etanol é de 0,805 gramas por centímetro cúbico. Muita água, então se eu misturar etanol, a densidade da mistura vai aumentar, né? Muita água ou etanol, o que significa que você não deve consumir aquela gasolina se o risquinho estiver acima do que deveria estar. Tá? Então, quando você for abastecer, dá uma olhada no densímetro da bomba, porque a gasolina da bomba tem que passar pelo densímetro antes de ir para o tanque. Tá? Então, antes do cara começar a abastecer, você, calma aí, dá uma olhada no densímetro e aí vê se o risquinho está ok, porque senão corre do posto. Entenderam? E eu já tive muito prejuízo com combustível ruim. De queimar vela de carro, tá? de forçar muito o motor, às vezes tem muita gasolina, ferra tudo, ferra o motor, muita água ou mesmo etanol, ferra tudo. Fala de novo, Estela, para eu tentar te escutar. Agora sim. Agora sim. Deu. O que era? Não ouvi. Não. Aí, ó, tem uma vantagem nos cavalos, né, Estela? Esse cavalo não precisa abastecer. Ah, mas se bem que precisa, né? Abastecer com capim, né? O problema é limpar, né? As bostas do cavalo. Você sabia que existiu um congresso mundial em 1900 e pouco para discutir o que eles fariam com as bostas do cavalo em Nova York? Quer ver? Congresso Mundial do cocô de cavalo. Essa história? Não é. Ah, depois eu vou achar isso aqui, não apareceu fezes. Vou procurar fezes em vez de cocô. Antes do carro, o caos das grandes cidades era o cavalo. Foi aqui, ó, Nova York, no início do século XX. Eles não sabiam o que fazer com as bostas do cavalo, porque todo mundo usava cavalo, né, pra tudo. E eles cagavam nas ruas. Tipo desfile na frente. Agora imagina, toda pessoa tinha um cavalo. Todo adulto tinha um cavalo. Então, em vez de um carro, todo mundo tinha um cavalo. Aí cagava na rua, os caras iam lá, juntavam as bostas e onde que ia jogar? Aí chovia, descia bosta pra cidade inteira. Olha que bacana. Todo mundo tem carro e polui o ar, né? Pelo menos o cavalo não poluía o ar, né? Só poluía com cheiro. É. Galera, então olha só, densidade de boa, entenderam os conceitos? Ia ser triste nessa época. Ai, Deus me livre de ser gari. Boa, Matheus. Era.
Você sabe que antigamente tinha uma profissão, né, que chamava acendedor de lampião, né? Os postes eram lampiões a gás. Aí o cara passava todo dia acendendo os postes e tal da cidade. A hora que amanhecia, ele voltava apagando os postes. Aí quando apareceu a luz elétrica, eles fizeram um protesto contra a luz elétrica porque eles iam perder o emprego. É atual isso pra caramba, né? Tipo, taxista fazendo protesto contra o Uber também. Então, densidade tranquila, né? Então vamos lá para nossa pressão. Pressão é um conceito físico para tentar entender como que uma força age sobre uma superfície. Olha, dá para usar em redação sobre Revolução 4.0, isso aí que você diz. Dá mesmo, cara. Dá mesmo. Né? Essa greve dos os acendedores de lampião. Teve umas greves muito esdrúxulas, assim. Tá? Uhum. Olha só, por que que se eu pegar essa caneta minha aqui, ó, e pressionar ela assim, ó, contra o meu dedo, dói, né? Agora, se eu pressionar essa parte aqui contra o meu dedo, ó, dói não. A força que eu faço aqui pode ser muito maior, que não vai doer nada. A força que eu faço aqui já dói, ó. Tem a ver com a área de contato, né? A área de contato da minha caneta na ponta é bem menor. Então não adianta, quando eu vou entender como que uma força age em cima de uma superfície, não adianta eu só falar em força. Eu tenho que entender qual é a área de contato dessa força, né? Então, vocês já viram aquele experimento da cama de prego? Mas tem um experimentozinho que você faz com balão, né? Vocês já viram? Olha só, vou colocar aqui pra gente. Deixa eu só mudar aqui para vocês escutarem o áudio. Agora eu mexi aqui no áudio. Eu criei uma mesa de som digital, que eu não preciso compartilhar a tela, acho que vocês vão escutar. Quer ver? Ó? Tomara que dê certo. Estão escutando? Sim. Ó, aí tem um tanto de prego ali. Ele vai pegar um balão. Tá mostrando só que não tem truque, né? Detalhe, ele tá fazendo experimento no recreio da escola. Vocês estão escutando os meninos gritando? Ó. E o balão não estoura, mesmo estando sobre vários pregos. Agora, se ele colocasse um único prego, ia estourar, não ia? Aí vai mostrar aqui que o balão tá em perfeito estado. Qual que é a lógica disso? Bom, a pressão, ela é a força que você aplica. Eu gosto de usar a pressão como P minúsculo, tá? Para não confundir com peso mais para frente. A pressão é a força que você aplica dividido pela área de atuação dessa força. Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar aqui uma área fixa. Aqui, assim, ó. Aí, você vai e aplica uma força aqui
vamos supor, de 20 newtons. E essa área aqui ela tem 4 metros quadrados. Isso é equivalente a você pensar numa divisão dessa força. O que eu fiz, gente? Ai, meu Deus. Eu apaguei tudo. O que é isso aqui? Apagar. Apaguei o trem. Isso é equivalente a você pensar no seguinte, ó. É você pegar essa força e distribuir ela na área. E é isso que importa na hora de você construir, sei lá, uma nave espacial. Você tem que pensar em como a força vai ser distribuída ali nas paredes da nave espacial. Então você vai pegar unidades de área, né? Então 4 metros quadrados, você divide isso aqui em unidades de 1 metro quadrado. Então aqui tem 1 metro quadrado, 1 metro quadrado e assim por diante. E ver quanto de força atua nessa unidade de área. 20 dividido por 4, então eu vou ter 5 newtons atuando em cada unidade de área. Para você ter uma noção de como as coisas vão se comportar aí. Só a força não interessa. Às vezes, se eu falar assim, essa pressão está muito grande, né, de 5 newtons por metro quadrado. Dependendo do seu projeto, pode ser uma pressão grande. Então, o que você faz? Já que a força não vai mudar, por exemplo, você vai aumentar a área de contato para diminuir a pressão. Tá? O que acontece no balão? Se eu pego um balão, né, e coloco em cima de um prego só, e coloco a garrafa PET em cima, o peso da garrafa PET está atuando em cima de um preguinho só. E isso estoura o balão. Agora, se eu coloco vários pregos, eu estou pegando o peso da garrafa PET e distribuindo em várias cabecinhas de prego. Isso diminui a pressão que atua sobre o sistema. Tá? Então, quando eu falo em pressão é força dividido por área, é essa relação que importa. Então, vamos pensar no seguinte, olha só, quer ver? Vocês já viram aquela espada japonesa que chama katana? Ela corta pra caramba, né? Embora o aço dela seja bem frágil. Mas olha só o tanto que ela corta. Ela é muito afiada. Foi nesse cara que eles basearam aquele jogo, né? O Fruit Ninja. Só que não. Ó, vamos ver aqui umas demonstrações. Isso aí é uma tora de madeira, envolta em palha molhada, né, e tal. Olha lá. É bambu, na verdade, tá? Ó. Olha o tanto que ela corta o bambu facilmente. Isso é porque o cara é muito forte? Não, ele tem técnica, claro, né? Mas você pode ver que ele não é tão forte assim. Ele não está fazendo uma força descomunal, mas a força está aplicada numa área bem pequena, que é a área do fio da espada. Por isso que corta desse jeito. Se fosse uma espada com um fio ruim, né? Não cortaria. Na época que eu era criança, gente, tinha as facas guinso. Vocês já ouviram falar das facas guinso? Olha a propaganda da época. Olha as propagandas da minha época, gente. Olha só. Chegou a faca Guinso 2000. Quer cortar peixe? Quer cortar costela na vertical? Agora é sussa, porra! Com esses dentes completamente desconexos, é como se você tivesse... Isso aí é zoação. Pera aí, deixa eu pegar a propaganda de verdade. Facas Guinso, propaganda. Eu já tava incrédula com a propaganda. Não, isso aí é zoação. Deixa eu ver se é essa aqui. No Japão há muitas maneiras de servir peixe, mas apenas um jeito de cortá-lo. Apresentamos a novíssima Guinso 2000, porque a lenda continua. Mais afiada do que nunca, sua lâmina em aço de alto carbono corta ossos assim.
e destrincha frangos com habilidade. Nada impossível para Guinso 2000. Com este serrilhado de alta precisão, você consegue fatiar facilmente este peru ou este tender. A Guinso 2000 desliza e pica qualquer tipo de vegetal. São 3 facas em uma desenhadas para fatiar pães delicados, sem grudar na lâmina e sem esfarelar a parte mais gostosa deste bolo. Uma autêntica Guinso corta, trincha, pica, serra e fatia. Sua lâmina corta latas, serra um cano de chumbo em 2 e mantém o corte impecável. Veja, quanto você pagaria para ter esta Guinso 2000? Não responda, porque você ainda recebe mais esta 011 1406. Quer ver se é esse número aí, né? Fatiam filés e carnes. E tem mais, você recebe esta cortadora com precisão balanceada, ideal para cortes delicados. E mais outro especial para frutas e vegetais, que serra este prego e não precisa ser afiada nunca. Com a faca de utilidade geral, você corta assim. Recebe este conjunto completo, são 10 facas, incluindo de garantia e 50... 011 1406 lá. Olha quanto custava, ó, 29 mil cruzeiros, 30 mil cruzeiros. Né? Quanto que é isso em real? Nem ideia. Vamos ver aqui, ó. 30 mil cruzeiros em reais. 20 mil cruzeiros em reais. 7 reais? Então tá bom, era barato, né? Por que essas facas guinso faziam sucesso? Porque falava que cortava tudo, mas eu nunca vi ninguém comprar esse negócio. E eu tinha umas meias calças também que chamava meias Vivarina. Que nada... É o Polishop dos anos 2000, isso mesmo. Que nada... Anos 90 isso aí, tá? As meias Vivarina, nada cortava as meias Vivarina. E aí tinha o duelo de todos os séculos. Que era faca guinso versus meias Vivarina. Tá, então... olha só, você pode falar em pressão em Newton por metro quadrado, tá? Ou você pode falar em Pascal. Pascal e Newton por metro quadrado é a mesma coisa, tá? Aí, então, isso aqui são as unidades do Sistema Internacional. A gente tem que lembrar que existem algumas conversões possíveis, né? Tanto para densidade quanto para calcular pressão. Por exemplo, a gente falou ali em densidade por gramas, em gramas por centímetro cúbico. Mas a unidade do Sistema Internacional não é gramas, nem centímetro cúbico. Então, a gente vai colocar aqui algumas conversões para lembrar. Ó. A Budiuá da fórmula de atrito? Não, é de área, desculpa, esqueci de colocar, valeu por lembrar. Ó, aqui é força e aqui é a área de contato da força. Tinha uma no simulado, só que não é muito bem, mais ou menos isso. Essa linha de raciocínio, mas não era muito bem isso, da coluna de água. Mas eu acho que aí está falando do teorema de Stevin, que a gente vai ver depois do nosso intervalo. Olha só, 1 grama por centímetro cúbico equivale a 1000 quilogramas por metro cúbico. É isso mesmo, tá? Porque metro cúbico tem 1 milhão de centímetros cúbicos. Então, por isso que 1 grama por centímetro cúbico, quando você olha para um metro cúbico, dá 1000 quilogramas. É muita coisa. Aí, na área, a força tem que ser em newtons, né? A força é em newtons. E a área, ela é em metro quadrado. Então, newton por metro quadrado. Mas, e se não tiver em metro quadrado? E se tiver em centímetros quadrados? 1 metro quadrado são quantos centímetros quadrados? 10.000 centímetros quadrados. Então, 1 metro quadrado tem 10.000 centímetros quadrados. E 1 metro quadrado tem 1 milhão de milímetros quadrados. Tá bom? Às vezes, a pressão pode vir em ATM. Então, se falar assim, 1 ATM de pressão. 1 ATM de pressão, a gente já viu nos gases, que equivale a 1 vezes 10 a 5 newtons por metro quadrado.
grama para quilograma, né? Isso acho que todo mundo lembra. 1 quilograma equivale a 1000 gramas, se precisar. E também é legal lembrar que 1 metro cúbico de volume contém 1000 litros de volume. Então aqui tem as principais conversões que a gente vai utilizar aí para fazer os exercícios. Entendido também densidade e pressão? Pressão é uma grandeza só que a gente pega a força e distribui ela em unidades de área. Ok? Então, a gente vai dar a nossa pausa até 7h31, né, para fazer os alongamentos e tal, e a gente volta para ver o teorema de Stevin, que é um dos 3 teoremas principais da hidrostática. Beleza? Então vamos lá, vamos dar uma descansada.